que o cuidado com o que consumimos deve estar presente em todas as fases da vida. E com o passar do tempo, as necessidades nutricionais do organismo mudam, especialmente na terceira idade. E para falar sobre isso e também sobre um pouquinho sobre paladar infantil, nós recebemos o Dr. Jonas Dalla Corte, pediatra e também nutrólogo. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais, doutor. Boa tarde, Kathleen. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, telespectadores, pela audiência do Ver Mais. Doutor Jonas, muito conhecido aqui em Joinville como pediatra, mas hoje se dedica à nutrologia. E aí acompanhou a reportagem, ali achou engraçado alguma coisa, mas quando é criança a gente acha engraçadinho. O problema é que a vida vai passando, né, doutor? Verdade. E o preço a se pagar, o custo é lá, se Deus quiser, lá depois de 60, 70 anos, né? Paladar infantil em adulto é algo muito comum? Infelizmente, é uma realidade com que nós vivemos hoje devido à forte industrialização dos alimentos e à perda das pessoas às suas papilas gustativas. Porque vocês sabem que na língua existem 5 tipos de papilas gustativas que fazem a conexão com o nosso cérebro. Para o doce, para o salgado, para o azedo, para o ácido e para um sabor chamado umami, que lembra, digamos, o ciclamato monossódico. Então, com o passar da idade, nós vamos atrofiando essas papilas e com isso nós vamos perdendo o prazer que é levado ao cérebro desses alimentos que acabam fazendo com que nós não tenhamos a mesma sensibilidade gustativa que nós teríamos em outras oportunidades na vida. Então quer dizer, doutor, que não é apenas uma frescura, a pessoa diz da boca para fora que não gosta e no fundo ela se recusa a provar porque realmente o organismo dela não reconhece mais. É verdade. O que acontece, Kathleen? Existe uma atrofia dessas papilas com o passar do tempo, com o próprio envelhecimento natural do organismo, elas vão realmente perdendo a conexão com o cérebro e a pessoa não vai conseguindo mais discernir esses sabores das papilas. Por exemplo, o sabor do doce, ele está na ponta da língua. E é interessante que as pessoas, por exemplo, quando vão comer um chocolate, que é maravilhoso, né? A gente sabe dos benefícios, dos polifenóis, do triptofano, que traz a sensação de felicidade, ele está na ponta da língua. Então, para você comer um chocolate, na verdade, você deveria degustá-lo, fazendo com que ele trabalhasse as papilas da sua ponta, para levar a informação que o chocolate nos dá de felicidade, sensação de bem-estar. Então, é muito importante você também saber fazer essa escolha. Mas, se a pessoa realmente se disciplinar e começar a fazer belas escolhas, o organismo volta a entender e as papilas voltam a se desenvolver de uma certa forma, não tanto como um recém-nascido, como um lactente, mas elas voltam a ter realmente um prazer maior nas suas escolhas alimentares. Era a minha pergunta, se dava para reverter. Então dá. Não vai ter o mesmo, né, ganho como quando criança, mas isso é uma ótima notícia. Então, né, se você é adulto... E antes de eu fazer minha próxima pergunta, quero convidar você que nos assiste também a mandar a sua dúvida, aproveitar a presença do Dr. Jonas, que atende crianças, adultos, atletas, então ele conhece muito desse assunto, a gente pode explorar ele bastante. Agora, doutor, por exemplo, uma pessoa então, que ela sente muita necessidade do doce, né? A partir do momento que ela começar a fazer esse exercício de sentir na ponta da língua, pode reduzir até o consumo, porque ela vai se saciar mais rapidamente? Procede, Kathleen, realmente é uma verdade. Tanto é que no consultório eu costumo orientar os meus pacientes para o consumo do açúcar, primeiro reduzindo-o, e quando realmente for fazer a escolha, ele realmente vai comer o chocolate, ele realmente procure saboreá-lo na ponta da língua. Ele vai ver que a sua satisfação, muitas vezes com 1 ou 2 tabletinhos, vai ser tanto quanto a comer uma barra toda de chocolate, porque vai liberar alguns aminoácidos que, como eu lhe falei, dão aquela sensação de prazer, de satisfação que está no chocolate, que é um aminoácido que está ali dentro. Muito bem. Agora eu vou dar um pulo, então, lá para a terceira idade, para falar, então, porque assim, se quando criança, a gente acaba comendo comidas mais pastosas, cortadinhas, mais fácil, lá em alguma altura da vida, a gente também, muitos idosos acabam se alimentando muito com sopinha, com comidas mais fáceis, né, assim, para o dia a dia. Mas isso não significa que vai ter os nutrientes, que vai ser adequado também à rotina de alimentação dele.
Kathleen, na verdade, assim, ó, a dificuldade do idoso em alimentar-se, ele passa por vários processos. Por perdas dentárias, muitas vezes, por perda do olfato também, que é uma coisa relativamente comum com o passar da idade. Então, a pessoa também vai tendo toda essa dificuldade em ingerir uma quantidade calórica e, às vezes, uma qualidade de alimentos importantes. Então, a gente sempre orienta para que a pessoa faça boas escolhas, tenha alguma nutricionista, algum profissional ou alguma a pessoa da família que possa passar essas orientações, porque a gente está vendo muitos casos de pessoas que estão com déficits, com carências nutricionais, vitaminas, minerais, e isso infelizmente vai levar a abreviar a sua longevidade. Por outro lado, nós somos bombardeados também com suplementos, né? A indústria aí apresenta milhares de suplementos e muitas pessoas, né, preocupadas, assim, porque aqui em Joinville, por exemplo, né, a gente passa com mais dias com chuva do que com sol. Acaba tendo uma deficiência da vitamina A, que é a vitamina do sol, né? D. A vitamina D, perdão. Então, assim, acaba ela, por conta própria, buscando a suplementação, que também não é adequado. Kathleen, as controvérsias, felizmente, em relação à vitamina D, elas estão realmente deixando de existir. Porque hoje em dia ela é praticamente considerada como um hormônio e ela exerce mais de 80 funções no nosso corpo. Então, você veja que os índices nos Estados Unidos já estão aumentando para níveis acima de 50 nanogramas por decilitro, o que os nossos índices aqui estão em torno de 20 a 30 ainda. Então, a gente vê uma melhora considerável na parte da imunidade, na parte da formação dos seus hormônios, então, pele, colágeno. Então, é muito importante não só, às vezes, suplementar. Mas de forma correta. De forma sentido, correta, né? exatamente. Mas é claro que você pode retirar dos seus alimentos a vitamina D, principalmente nos peixes, nas oleaginosas, né? Você consegue. E o sol, né? Porque o sol, ele, por exemplo, se você ficar exposto num sol aproximadamente 10 a 20 minutos, ele vai sintetizar aproximadamente 20 mil unidades de vitamina D. Então, você veja quanto é importante o sol em nossa vida. Doutor, chegou uma pergunta para a gente, a produção vai colocar então na tela para que o senhor veja. Aqui, ó. Estou pré-diabética e já estou usando medicação. Faço atividades físicas e tenho uma alimentação saudável. Tenho que retirar totalmente o consumo de açúcar? Tereza perguntando. Tereza, primeiro precisaríamos saber que grau que você está tendo essa sua hemoglobina glicada. Mas normalmente você não vai ter necessidade, porque não tem como nós retirarmos completamente o açúcar de nossa dieta, né? Porque ele está em vários alimentos. Nas frutas, por exemplo, a banana tem frutose e é um açúcar também. Então, eu vou deixar uma dica para você agora, através de um trabalho recente que saiu na Universidade de Nova York e que fala o seguinte: quando você for se alimentar, procure no primeiro prato colocar somente frutas, legumes e verduras e se deguste e coma com calma, descanse os talheres. O segundo prato, a sugestão é que você coma sempre a proteína, ou seja, o peixe, a carne, o ovo, o feijão, e o teu terceiro prato, que vai ser realmente que vai aumentar o teu índice glicêmico, aí você vai então fazer as boas escolhas dos carboidratos complexos, né, que não elevam tanto assim a sua glicemia. Porque assim, doutor, a gente cada vez mais tem acesso a notícias, pesquisas que falam sobre os danos que o açúcar, mas o açúcar refinado causa ao organismo, né? E aí a gente tem que, como o senhor colocou, tem que lembrar que a fruta, muitos carboidratos acabam se transformando em açúcar também. E aí esse é o equilíbrio que tem que se buscar. É verdade. Grande parte dos alimentos hoje estão com um índice glicêmico e também com uma carga glicêmica muito elevada. Então, saber fazer boas escolhas, ler o rótulo das embalagens e procurar alguma pessoa que possa, uma nutricionista que possa estar orientando, porque na correria do dia a dia, com nossas atividades laborais, preocupação com os filhos, muitas vezes fica difícil. Então a gente chega em casa com fome e a primeira coisa que a gente vê na frente, levando em consideração também a ansiedade que o dia a dia nos traz, a gente acaba fazendo, infelizmente, más escolhas. Doutor, uma dúvida que muita gente tem é sobre a função do nutrólogo. De que forma que ele pode atender o paciente, então?
Bom, hoje a medicina, nós, na nossa área, a gente vê o médico nutrólogo como um médico que vai fazer uma medicina personalizada, ou seja, uma medicina funcional integrativa, em que, por exemplo, eu poderia estar receitando para você, eu não poderia eventualmente receitar para a sua irmã, porque cada indivíduo é único. Mesmo gêmeos univitelínicos têm um percentual de DNA igual. E eu tenho exemplos, inclusive no consultório de trigêmeos, que eles têm exames completamente diferentes. Então, os suplementos que a gente usa são diferentes. Mas o grande suplemento, eu sempre gosto de lembrá-los, está na alimentação de boa qualidade, sem agrotóxicos, né? Que você possa eventualmente saber a origem de onde estão sendo cultivados esses alimentos, porque também nós estamos vendo muita quantidade de pessoas contaminadas com metais tóxicos. E isso, infelizmente, é muito prejudicial para o fígado, para o cérebro. Nós sabemos, por exemplo, que o Alzheimer, que infelizmente ele é mais presente nas mulheres, tem um metal tóxico que está envolvido diretamente, que é o alumínio. E também o açúcar, de novo o açúcar. Hoje o Alzheimer é considerado praticamente como a diabetes mellitus tipo 3. Então, muitas vezes não depende só de não consumir o açúcar refinado, mas cuidar com outros açúcares também. Então, você tem que realmente ter um acompanhamento criterioso, personalizado, individualizado, para saber o que esse organismo realmente precisa. Ele está realmente oxidando? Porque o que acontece, Kathleen? Existem muitas pessoas que estão aparentemente bem, mas estão com uma inflamação que a gente chama de subclínica, ou seja, ela não aparece com manifestações clínicas ainda, mas a pessoa já está inflamada. Já que o senhor tocou nesse assunto, chegou uma pergunta, então, relacionada à inflamação do corpo. A questão do leite de vaca é realmente tão inflamatório assim? O leite de saquinho, no caso, seria mais importante para o consumo do que o de caixinha? Dúvida da Bianca. Bianca, uma ótima pergunta, né? O leite de vaca é um grande alimento a vida toda, né? A gente, praticamente, grande parte das crianças, depois de amamentarem pela sua mãe, elas acabaram sendo suplementadas com leite de vaca. Acontece que o leite de vaca, antigamente, ele vinha de uma vaca que ela produzia 8 a 10 litros de leite por dia. E comia o quê? Comia aquela graminha, aquele pasto sem transgênicos, ela não tomava antibiótico, ela não tomava hormônios. Então, essas adulterações que houveram com o passar do tempo, para uma vaca produzir aproximadamente 120 litros de leite por dia, já começa a chamar a atenção. Além disso, também, Bianca, né? Bianca, infelizmente, esses Tetra Paks, eles contêm muitas substâncias para poder conservar esse leite. E isso acabam cronicamente agredindo o nosso corpo. Não que o leite de vaca seja um mau alimento, é um alimento maravilhoso, mas infelizmente é isso que está acontecendo, por isso que muitas pessoas estão com intolerância, não só à lactose, mas também à proteína do leite da vaca, que é a caseína. E que precisa ser investigado. Meu Deus, assim, doutor Jonas, já fica o convite para que o senhor Obrigado. volte outras vezes, porque a gente tem muitas dúvidas. Mas para encerrar a nossa entrevista, a produção vai colocar aqui um recado que chegou para o senhor. Doutor Jonas foi médico do meu filho, um excelente médico. A Maria que nos assiste, Maria. Né, uma entre tantas pacientes do doutor. Quero muito agradecer a sua presença. A gente precisa explorar, né, porque estamos falando de saúde pública, né, como o senhor falou. O atendimento é individualizado, mas a visão que se tem é pública, é do coletivo, né, doutor? É verdade, é importante. Eu queria deixar uma mensagem. Procurem desembalar menos e descascar mais. Esse é um segredo que faz parte. E comam com calma, descanse os talheres. Vai fazer bem para o seu organismo como um todo. Excelente recado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado.